Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o famoso Muro de Berlim. Mas e você, conhece a sua história e por que foi construído? Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e refrigerante e simbora para o vídeo. Antes de tudo, temos que voltar alguns anos atrás, precisamente com o final da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória dos aliados, a Alemanha foi dividida entre Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Os diferentes sistemas de domínio do Ocidente e no Leste geraram divergência entre os aliados, que não conseguiram definir uma política comum para a Alemanha derrotada. Na Conferência de Potsdam, que ocorreu entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945 para estabelecer as bases de uma nova ordem europeia no pós-guerra. A Alemanha agora está dividida em duas: a Alemanha Oriental da União Soviética e a Ocidental dos demais aliados. O que acontece quando um grupo com ideologias socialistas e capitalistas estão em um mesmo lugar? As divergências só aumentavam ao ponto em que Berlim possuísse duas moedas. Com o passar do tempo, milhões de pessoas se mudaram para a Alemanha Ocidental em busca de melhores empregos e qualidade de vida. Enquanto isso, a Oriental só perdia sua mão de obra a cada dia. Imagine a cidade de São Paulo, dividida entre Zona Leste e Zona Oeste, mas com moedas e ideologias diferentes. Enquanto o lado ocidental crescia e se desenvolvia, a oriental estagnava. A cidade de Berlim era dividida por apenas uma linha imaginária, onde as pessoas transitavam de ambos os lados sem nenhuma dificuldade ou restrições. A União Soviética, querendo impor o seu regime socialista e controlar a população da Alemanha Oriental, na noite de 13 de agosto de 1961, em poucas horas foi erguido um muro em meio à cidade de Berlim, por diversos militares sob as ordens socialistas, inicialmente feito de tablados de madeira e arame farpado. Sem nenhum pronunciamento prévio, ninguém poderia mais atravessar a fronteira, forçando a separação de família e amigos. Constantemente vigiado por militares, e quem tentasse atravessar era preso. Por mais insano que isso pudesse ser, as demais potências não fizeram absolutamente nada, pois poderia estourar uma terceira guerra mundial. O responsável por ordenar a construção do muro foi o político Walter Ulbricht, que respondia diretamente à União Soviética. No início existia diversas falhas de segurança, com pessoas pulando os muros e atravessando os arames farpados. Mas com o passar dos anos as tensões só aumentavam, e esse período ficou conhecido como a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra travada no frio e no inverno. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Mentira, pessoal, estou só brincando. Ah, bom. Se você quer um vídeo sobre a Guerra Fria, deixa Guerra Fria aqui nos comentários. Com grande pressão e vendo que a sua ideologia estava errada, um jovem soldado que ajudou a construir o muro, Wolfgang Engels, tomou de assalto um carro blindado e o atirou sobre o muro, mas mesmo sendo baleado, atravessou para o lado ocidental. Esse fato fez que nos anos seguintes os muros simples fossem substituídos por muros de concreto de 3 metros de altura, rodeados por arame farpado e minas explosivas, e extremamente vigiado por cães e policiais. A ordem era prender e atirar em quem tentasse atravessar. Essa travessia ficou conhecida como a Zona da Morte, com a extensão de 155 km por toda a sua fronteira. O medo de muitos não era maior que a desejada liberdade. Algumas fugas que mais parecem ter saído do roteiro de filme do James Bond ou Missão Impossível. Separados pelo muro, um homem chamado Rudolf Miller e um grupo de amigos escavaram por 3 semanas um buraco de 22 metros por debaixo do muro, até chegar
ao lado oriental. A saída foi aberta em uma área abandonada e rapidamente Rudolf foi atrás de sua esposa e filhos. Mas quando estava retornando com sua família até o buraco, um guarda os avistou e, para proteger a sua família, ao ser abordado, disparou contra o soldado. Correram em disparada para o buraco enquanto escutavam disparos, mas devido ao formato do túnel, ninguém foi atingido pelos disparos, mas conseguiram a sonhada liberdade. O guarda atingido acabou morrendo, transformando a família de Miller em inimigos do Estado. Até 1974, foram encontrados mais de 70 túneis ligando o lado oriental ao ocidental. Outra fuga que ficou conhecida mundialmente foi a fuga de duas famílias. O engenheiro e inventor Peter Strelczyk construiu um balão movido a ar quente, mas a sua primeira tentativa foi frustrada e o balão acabou caindo em meio à floresta a menos de 180 metros de atravessar o muro. Mas por sorte conseguiram escapar e dias depois os destroços foram encontrados por soldados. Agora mais determinados, a família Strelczyk e Wetzel se unem para criar um balão ainda mais forte e seguro. Foram meses de preparação e, para não serem descobertos, compravam de pouco a pouco o tecido. Após muito trabalho, 929 metros de tecido, o novo balão levantou voo a quase 32 quilômetros de distância até a fronteira. Porém, ao chegarem próximos ao muro, foram avistados. Os soldados esperaram ordens para atirar, mas acabou dando tempo suficiente para se afastarem. Mas outra surpresa os aguardava. O combustível tinha acabado e a chama do balão tinha deixado um buraco no tecido, começando a perder altitude, mas milagrosamente conseguiram chegar a seu destino sem nenhum ferimento grave. Em 1971 surge outro ditador, Erich Honecker, que reforçou e deixou ainda mais brutal a repressão contra quem ousasse atravessar os muros. Erich queria que o mundo reconhecesse o seu estado, mas para isso, no dia 3 de setembro de 1971, as potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial assinaram um acordo definindo a maior liberdade de expressão e que uma parte da população poderia escolher onde trabalhar e visitar os seus familiares do outro lado do muro. O sistema não funcionava. Enquanto o outro lado se desenvolvia, a República Democrática Alemã enfrentava uma grande crise econômica. E para manter o muro de pé, o custo era de mais de $1 bilhão por ano, fora as prisões cheias de críticos políticos. Com o país quase quebrado, em um acordo com seus vizinhos, os presos são vendidos por $50 mil. Porra, tudo isso? E libertados do outro lado do muro. Fontes revelam que foram comprados quase 35 mil pessoas e pelos empréstimos todas as armadilhas deveriam ser retiradas. Em 1985 aparece outro líder comunista, Mikhail Gorbachev, com a fala e postura mais moderada. Graças a essa postura, o presidente Ronald Reagan fez uma visita à Alemanha em julho de 87, acontecendo um encontro dos líderes da Alemanha Oriental e Ocidental, amenizando um pouco a tensão entre ambos os lados. Após 40 anos de regime, as cercas elétricas que protegiam as fronteiras da Hungria, Polônia e Tchecoslováquia foram retiradas. Corre, negada! Fazendo dezenas de alemães orientais abandonar os seus carros, casas e pertences pessoais. Após diversos pedidos de refúgio, a Alemanha Ocidental os acolheram. Gorbachev era a favor da abertura das fronteiras, ao contrário do intransigente Honecker. Milhões de pessoas tomaram conta das ruas. O governo perdeu totalmente o controle. Em 9 de novembro de 1989, uma comitiva de imprensa, o porta-voz da Alemanha Oriental, Günther Schabowski, anunciava a nova legislação de viagens. Quando um mal-entendido ocorreu, o jornalista, ao questioná-lo quando a lei entraria em vigor,
Ele respondeu: pelo que sei, entra já. A notícia se espalhou rapidamente. A população enfrentou os guardas que fugiram, pois seriam incapazes de combater a grande multidão. Subiram e abriram os portões de Checkpoint Charlie, e como um passe de mágica, o muro foi caindo aos poucos, ao som de marretas, picaretas e gritos da população. Depois de décadas, as pessoas reencontraram suas famílias e velhos amigos. Um ano após a queda do muro, em 1990, a Alemanha foi reunificada. Hoje resta pequenos vestígios desse muro, que nos faz lembrar de um governo ditador e da luta por liberdade. Espero que tenham gostado do vídeo, e eu conto com vocês ajudando a compartilhar e dando like e se inscrevendo no canal. E como de costume, nos vemos nos próximos vídeos.